seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Meu Momento Místico, seu podcast semanal de autoconhecimento produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia por essa jornada sem fim aí de autodescoberta, evolução e autoconhecimento. Antes da gente começar a falar sobre o nosso episódio de hoje, episódio inédito, fresquinho para você, eu quero te lembrar a seguir a WeMystic nas redes sociais, @WeMystic Brasil. Todos os links estão disponíveis aqui na descrição e lá nas redes sociais você vai encontrar de tudo e mais um pouco referente a autoconhecimento. Então a gente tá te convidando porque o negócio é bom, viu? E outro recado não menos importante, a nossa loja da WeMystic está recheada de produtos novos. Então você que está super ligado, super ligada também nas questões de autoconhecimento, autodesenvolvimento, na loja da WeMystic você encontra produtos diversos para te auxiliar nesse processo. Então temos tarô, oráculos, tudo ligado, tá? Tudo ligado ao autoconhecimento, cristais, itens de autocuidado, feng shui, decoração, beleza, aromaterapia. Então, corre lá. Você que não importa de onde você esteja falando, produtos da WeMystic chegam até você, viu? Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema muito pedido por nós, muito pedido para nós, na verdade. Muito pedido, as pessoas estão mandando, aliás, se você quiser mandar também, pode mandar nas redes sociais da WeMystic a sua sugestão de pauta, o que você gostaria que a gente trouxesse aqui no Meu Momento Místico, tá? E um desses pedidos foi sobre falar como que a gente, se descobre vivendo a vida dos outros. Então, o nosso episódio é justamente sobre isso. Não viva a vida dos outros, né? Você já parou para pensar se não está vivendo os sonhos de outra pessoa? Você já teve essa reflexão em algum momento do seu dia, do seu mês, da sua semana, da sua vida atual? Em um mundo recheado de influenciadores, de modismos, a dúvida ela pode pairar a qualquer momento. Será que as nossas decisões e escolhas não estão sendo ditadas, na verdade, por terceiros? Os seres humanos, eles têm uma tendência natural de ter ídolos, Nós somos, como eu falei no episódio passado, nós somos seres sociáveis. E algumas vezes as pessoas não conseguem conduzir, ou distinguir isso muito bem. Vivemos os sonhos de pessoas que admiramos e acabamos deixando os nossos próprios sonhos de lado. Mas será que todo mundo é feliz fazendo as mesmas coisas? Será que uma vida plena, e satisfatória é alcançada quando seguimos um roteiro pré-estabelecido e fazemos tudo o que nos mandam? Será mesmo? Vou deixar essa minhoquinha aqui atrás da orelha de vocês, tá? A gente está mesmo vivendo a vida dos nossos sonhos? Então, se você já parou para pensar nisso, se você já, de repente, está se pegando, descobrindo que talvez esteja vivenciando a vida de outras pessoas. E aqui a gente até trouxe a questão de ídolos, mas quando a gente fala de ídolos, não somente pessoas famosas, tá? Ídolos dentro da nossa casa mesmo, pai, mãe, um tio, uma figura importante da nossa família, também pode ser considerado um ídolo, um amigo, até os nossos próprios filhos, por que não? Então, não sei se você tá me ouvindo agora, se você já parou pra pensar nisso, se de repente você já parou pra pensar e já fez essa mudança, já fez essa transição, Então, a gente trouxe tudo isso para debater aqui. É muito comum a gente ouvir desde pequenos, o quanto os nossos pais acabam sonhando com a vida dos filhos, Eu falo os nossos, mas é no geral. Então, quanto os pais sonham com a vida dos filhos. Antes mesmo de nascer, é muito comum os pais fazerem planos, E muitas vezes de forma até inconsciente, projetar os seus próprios sonhos e as suas vontades, esquecendo que aquele serzinho também merece construir a sua própria vida. É muito comum em dois fatores. Primeiro, o pai que tem um sucesso tremendo na sua carreira, Inclusive, a gente até vai colocar um exemplo disso aqui.
e que quer, né, que o filho seja a continuação do seu sucesso. E também tem um lado totalmente oposto, onde os pais não conseguiram atingir o seu sucesso esperado, planejado em sua própria vida e acaba projetando nos filhos algo que eles queriam ter tido e não conseguiram, né? E aí a gente cresce, né? O serzinho acaba crescendo e vai trilhando caminhos muitas vezes semelhantes aos que os pais trilharam no passado. E o oposto também acontece. E quando a gente vai ver, somos, né, o reflexo deles em todos os setores da vida. Porque sim, gente, uma coisa vai puxando a outra, né? Eu acredito muito que isso aconteça por medo de decepcionar essas figuras tão importantes e muitas vezes que são nossos exemplos, né? Mas tem outro fator a ser considerado. A necessidade de sermos incluídos também, né, nesse meio social. Então, tanto na parte externa, quando a gente, por exemplo, segue a vida de um ídolo, né? É muito comum os grandes fã-clubes, pessoas que deixam de viver a própria vida, as próprias experiências para seguir um determinado artista. Isso é muito comum. Inclusive, recentemente, eu tava vendo a Anitta, a cantora Anitta, numa entrevista também num podcast, ela falando sobre o fã-clube oficial dela, onde as pessoas, né, que fazem parte, ficam conectadas 24 horas por dia. Então, assim, esquecem a sua própria vida, muitas vezes, para seguir aquele artista, né? Para avisar certas coisas, acaba sendo uma extensão da equipe, mesmo sem fazer parte, né? Mesmo sem ganhar por isso, mesmo sem ser o trabalho formal. Então, é muito louco pensar que a gente deixa a nossa vida justamente porque a gente está projetando no outro, né? Então, quem a gente considera exemplo de vida acaba sendo, sim, o ponto crucial da gente viver uma vida, né, do outro e não a nossa. Por isso, né, eu acredito muito que existe essa necessidade de sermos incluídos, também bate na questão de vivenciarmos a vida dos outros, porque precisamos dessa interação e desse reconhecimento. Então, abdicar da nossa vida e dos nossos planos para viver o que o outro deseja em troca de admiração e inclusão parece ser um caminho favorável, mas com consequências drásticas a longo prazo. E aí é que entra o nosso tão querido, né, autoconhecimento. Porque é importante o processo de busca e autoconhecimento para nos realinharmos, né, realinhar a nossa rota e nos colocarmos na direção do que realmente a gente quer de verdade. Porque só assim é possível reconhecer que estamos vivendo outra realidade diferente da que queremos ou da que idealizamos. Então, com o passar do tempo, acaba se criando, né, uma falta dentro da gente, né, uma espécie de vazio mesmo, que vai nos direcionando pouco a pouco para essa clareza. E para ajudar nesse processo, eu acredito que a terapia ela se faz importantíssima, crucial, para que possamos sim ter o auxílio necessário para essa transformação e largando a realidade de viver uma vida dos outros para construir a nossa. E viver a vida dos outros é um grande risco, pois além de não vivenciarmos a nossa própria jornada pessoal, estamos sempre fadados à expectativa frustrada do outro, que tem isso também, né? A gente acaba projetando a nossa vida com base no sonho do outro e querendo esse reconhecimento, querendo essa aprovação, mas, cara, o outro é o outro, né? Tem as suas emoções, os seus achismos, as suas próprias expectativas e nem sempre vai bater com a gente. Então, se a gente projetar a nossa vida com base em vidas de terceiros, nós estaremos sempre em busca de agradar ou de atingir determinados patamares que podem ser inalcançáveis muitas vezes. E aí é que vem o bichinho da comparação, que traz à tona mais e mais desgaste emocional. É o caso, por exemplo, daquela típica menina que fez medicina, tá? Eu tô colocando a medicina aqui, mas a gente reconhece esse caso em diversas profissões. A menina que fez medicina porque o pai era médico, mas que nunca quis ser médica, na verdade, e sim jornalista, tá? Mas para se sentir incluída, reconhecida e admirada pelo pai, fez 10 anos de faculdade para ser como ele. Resultado? Não ficou como ele, porque isso é impossível.
né? É impossível. A gente pode ter admiração por uma pessoa, mas ser como, igualzinho, não tem como, né? Eu costumo dizer até nas minhas questões de mapa astral, para a gente identificar alguns setorzinhos, né, do mapa, alguns trânsitos planetários, eu costumo dizer que em 8 bilhões de pessoas, somos 8 bilhões de pessoas no planeta Terra e não tem nenhuma igual a você. Pode ter semelhantes, parecidos, cabelos parecidos, né, fisionomias, personalidades semelhantes, mas igualzinho não tem. Então, o resultado dessa pessoa não ficou 2 anos na profissão, percebeu que não queria aquela vida de médica e tratou de ir fazer o que gostava. Essa temática é muito comum e é ótimo quando há a percepção e posteriormente a mudança, mas nem sempre é assim, né, gente? Nem sempre a gente está preparado para essa realidade nua e crua de falar, caramba, estou vivendo a vida de outra pessoa. Nossa Senhora, o que estou fazendo da minha vida até o momento, né? E é importante ressaltar que quando seguimos os sonhos dos outros, nós estamos sempre focados no resultado que isso pode trazer, tá? Então, se é dinheiro, bens materiais, posição social, e aqui até em outros termos, é o corpo perfeito, né, entre aspas, mas nunca estaremos focados, quando a gente está nesse processo, né, nessa temática, nós nunca focaremos em curtir, sabe, o meio tempo, né, o meio termo, e até o processo dessa busca toda, né? A gente sempre, quando a gente está vivendo a vida de outra pessoa, a gente quer atingir o resultado que aquela pessoa atinge. Mas passar pelas coisas que a outra pessoa passa, não, né? E muito menos quando a gente não vive os nossos sonhos, a gente não consegue bancar o nosso processo, né? E a longo prazo, pode desgastar imensamente tudo isso. Porém, quem segue seus sonhos e vive suas missões de vida, naturalmente alcança a abundância. O seu foco não é ganhar a qualquer custo, mas sim entregar o melhor de si e dos seus talentos sem fazer sacrifícios, pois tudo o que realizam é repleto de satisfação e também alegria. As horas dedicadas às suas atividades são prazerosas, o dinheiro se torna apenas uma consequência da execução das suas ideias e tudo vai fluindo. Algumas dessas ideias, né, podem até ser colocadas em prática todos os dias para a gente criar a consciência em seguir o nosso próprio plano de vida. E eu elenquei algumas para vocês e se fizer sentido, bora colocar em prática neste momento, se você estiver se identificando com tudo isso que a gente está falando aqui, tá? Então, se você tá nesse processo de não saber exatamente se está vivenciando a sua vida ou a vida do outro, né, de terceiros, tem um checklistzinho aqui para seguir e aí, aos poucos, vai tendo melhor essa clareza, tá? Então, primeiro de tudo, ir atrás, claro, do que você quer, ao invés de esperar o outro resolver para você. Este é a velha e boa analogia da princesa e da criança, né, gente? É aquela velha história. A criança é aquela que tá esperando que o adulto resolva suas questões. E a gente tá falando aqui, a gente não tá falando da criança exatamente, mas a gente tá falando de um adulto que espera que o pai resolva, que a mãe resolva, que o namorado resolva, que a namorada resolva, né? E não, nós somos adultos, então teremos sim que ir atrás do que a gente quer, certo? Se responsabilizar por seus erros e fracassos também, ao invés de achar que o outro vai te compensar ou assumir os erros por você. Mais uma atitude também para a gente tomar para todos nós, né? Tomar para nós a responsabilidade e a maturidade da nossa própria vida. Quando a gente fica terceirizando o que acontece na nossa vida, nós não estamos no controle dela. Muito importante lembrar. Outro fato, outra ideia para a gente colocar em prática, tá? Prestar mais atenção no que estamos fazendo, no que você está fazendo, pensando e sentindo, deixando o outro curtir a própria privacidade. Isso vale muito, muito, muito para relacionamentos, né? Porque também há casos de quando você começa a namorar, ou quando você acaba de casar, ou que você, né, no frigir de todos os ovos, tá conhecendo alguém, acaba que a gente vive a vida do outro, né? Às vezes a gente deixa de fazer as nossas próprias coisas, deixar de ir nos lugares que a gente quer, vestir as roupas que a gente gosta,
frequentar ambientes e estar com pessoas que a gente também sempre esteve para vivenciar a vida do outro. Então, se o outro, vai não sei aonde, eu desmarco um negócio meu para poder acompanhar. Ou, não, se eu não quero, né, às vezes quero sugerir da gente sair, mas o outro quer ficar em casa, eu paro, não vou sair para ficar em casa. Então, perceber essas questõezinhas é muito importante, porque a médio e longo prazo isso pode se tornar um vício, né, gente? Isso pode se tornar um caminho sem volta. Então, lembrando, para a gente se relacionar com outra pessoa, a gente precisa ter consciência do indivíduo que somos. A gente não pode dar ao outro aquilo que a gente não dá pra gente. A gente não pode ser pro outro aquilo que a gente não é pra gente. A gente só é para o outro aquilo que a gente é pra gente, né? Então, muito cuidado com isso, sobre sentimentos, sobre ações, né? Sobre o que a gente tá pensando quando a gente tá dentro de um relacionamento e às vezes a gente não deixa o outro também ter a privacidade dele e, consequentemente, a gente também deixa a nossa de lado. Outro fator aqui, analisar suas questões internas e se modificar, ao invés de se dedicar 100% à melhora do outro, inclusive quando não é chamado. Mas esse é muito bom. Sabe por que isso é muito bom? Porque ninguém vai mudar ninguém. Essa é a realidade. Ninguém vai mudar ninguém, a não ser que te peçam, né? A não ser que você peça. Enquanto isso não acontecer de forma clara, ninguém muda ninguém. E outra, a gente não é nem... O outro não tem nem o poder de mudar, o outro tem o poder de contribuir com o seu processo de mudança. Assim como você também tem o processo, né, a questão de contribuir com o processo da mudança de quem te solicitar. Mas você não tem esse poder de mudar ninguém e ninguém tem o poder de mudar você. Isso é extremamente importante, traz uma clareza gigantesca, porque é mais barra um pouquinho na questão anterior sobre a individualidade. Tem questões da individualidade que ninguém pode fazer pela gente, né? Então, tá querendo mudar, tá querendo aí uma transformação na sua vida, se dedica 100% à sua melhora, né? E não à melhora do outro. É o que eu costumo dizer nas minhas palestras e nas minhas entrevistas. Não receberemos medalhas no final da jornada, né? Não somos super-homens nem mulheres maravilhas, então a gente não recebe uma medalha por aguentar tudo ou por fazer essa tentativa. A pessoa não vai amar mais a gente porque a gente está nesse processo de abdicar da nossa vida para mudar a vida do outro, para melhorar a vida do outro. Não temos esse tipo de reconhecimento, né? Então, façamos aquilo que está ao nosso alcance. O outro pode pedir ajuda e a gente pode ajudar, mas ser o agente principal disso é impossível. E por último, e não menos importante, deixar de carregar a responsabilidade por problemas que não são seus, mas que você faz apenas para usar como forma de manipulação depois. Sabe aquela questãozinha? Você vai pegar um pouco também na questão anterior, né? Então, aquilo... mas eu te ajudei tanto nisso, você conseguiu esse emprego por minha causa, porque eu estava lá, porque eu te apoiei, porque eu fiz por você e etc. E agora você me abandona, ou agora você não me ama mais, ou porque agora... Então, usar como moeda de troca. Quando a gente deixa de fazer alguma coisa por nós, em troca, né, e por conta para fazer para o outro, é uma escolha que a gente está fazendo. É claro, temos questões, né? Então, diferentemente da menina que ouve desde os seus 3 anos de idade que vai ser médica porque o pai é médico e quando, na verdade, ela se descobre jornalista, é uma outra questão. Agora, quando adultos, a gente tá vivendo a nossa vida lindamente e, de repente, a gente para de viver a nossa vida lindamente para viver a vida lindamente de outra pessoa, é uma escolha que a gente tá fazendo. E, no fundo, barra aonde? Na necessidade de sermos aceitos, na necessidade de sermos suficientes. E aí é que tá o X da questão. A gente nunca vai ser suficiente para alguém que não sabe o que quer, por exemplo, né? Para alguém que não tem consciência das suas próprias questões, das suas próprias escolhas. Então, façamos ao contrário. Sejamos suficientes para nós, né? E aí sim, se o outro quiser compartilhar isso com você, vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mas não deixar, em hipótese nenhuma,
por nenhum momento o seu sonho de lado, né? Os seus planos de lado, o seu propósito de lado. Na astrologia a gente fala muito sobre propósito, para dedicar, né? Abdicar da sua vida em prol do outro. É um caminho que é meio sem volta para muitas pessoas. A gente tem aí uma geração, né, de mães e pais e avós e avós que fizeram isso com certeza nas gerações passadas, e hoje a gente corre atrás, né, de curar feridas emocionais justamente porque seguimos esse bonde. Então, agora com autoconhecimento, com clareza, a gente pode com certeza mudar essa realidade. E eu vou continuar aqui na torcida para cada vez mais a gente mude essa realidade. Minha gente, vou ficando por aqui. Falei até um pouco demais, a produção daqui a pouco vai puxar minha orelha de que eu tô falando demais. Mas foi ótimo bater, né, trazer essa reflexão, bater esse papo com vocês. Espero que te ajude aí no seu processo também, de certa forma. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem episódio novo, tem episódio inédito. Semana que vem, primeiro episódio do mês de setembro, como esse ano voou. E é claro, compartilha com quem você gosta, compartilha com quem tá precisando escutar isso daqui, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e até semana que vem.